Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez. É muito bom estar em sua companhia. E a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo no Jornal das 18h30. E olha só, no Dia das Crianças a gente começa com um alerta. A educação piorou no Brasil e no mundo nos últimos anos. A pandemia foi um dos principais motivos para a queda do aprendizado e o aumento da evasão escolar. Os dados foram divulgados pelo Unicef e pela Unesco. O número de crianças brasileiras de 7 até 9 anos de idade que não sabem ler ou escrever dobrou entre os anos de 2019 e 2022. No primeiro ano, 20% das crianças de 7 anos de idade eram analfabetas. 4 anos depois, em 2022, após 2 anos de pandemia e acesso restrito à escola, o número dobrou para 40%. Os dados ruins não são coincidência, pois o Brasil foi o 4º país do mundo a manter as escolas fechadas por mais tempo durante a pandemia de coronavírus. Na pesquisa do Unicef, também foram avaliadas informações sobre o acesso de crianças e adolescentes brasileiros à educação, moradia, água, saneamento, informação e renda. Os dados mostraram que quase 32 milhões de adolescentes e crianças brasileiros estão privados de um ou mais direitos. Quando analisado o ensino superior brasileiro, menos de 25% dos jovens de 18 a 24 anos frequentam alguma universidade. Nessa mesma faixa etária, 75% têm apenas a educação básica e 40% conseguiram concluir o ensino médio. Mas não foi só no Brasil que a educação está defasada, principalmente o ensino de mulheres e crianças do sexo feminino. Atualmente existem pelo menos 122 milhões de meninas que não possuem acesso à educação básica, especialmente na África subsaariana. A proporção de meninas integradas no sistema de educação continua muito inferior que a dos meninos, e é também onde mais da metade das crianças em todo o mundo não frequenta a escola. Os dados foram apontados por um relatório da Unesco. De acordo com a entidade, os governos devem ter esforços dobrados até 2030 para que o mundo possa alcançar um nível de educação regular para todos. Olha, e o Brasil é um dos países que tem a conta de luz mais cara do mundo. É o que mostra um levantamento feito pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Cerca de 4,5% da renda do brasileiro é comprometida com esse gasto. O Brasil está entre os 34 países da OCDE com os maiores gastos com a conta de luz. O levantamento foi feito com base nos dados de 2022 pelo grupo formado pelas nações mais desenvolvidas do mundo. A pesquisa mostra o custo residencial da energia elétrica em relação à renda per capita. Para esse cálculo, foram usados os números da Agência Internacional de Energia e do PIB, dividido pelo número de habitantes no mesmo ano. A Associação Brasileira de Grandes Consumidores de Energia e Consumidores Livres informou que cerca de 60% do valor da conta de luz está ligado à geração, transmissão e distribuição da energia elétrica. O restante é composto de taxas que bancam políticas públicas, subsídios, impostos e ineficiências do setor. Segundo a Abrace, o impacto do gasto com energia pesa mais para brasileiros do que para consumidores que vivem em economias com renda mais alta, como Estados Unidos e Espanha, e até mesmo entre aqueles que moram em países emergentes, como Chile e Turquia. Em média, os brasileiros comprometiam 4,54% da sua geração de riqueza anual para o pagamento da conta de luz residencial. Para se ter uma ideia, os espanhóis usam para esse custo uma média de 2,85% da renda e os alemães de 1,72%. Na América Latina, o país ficava na frente de economias emergentes, como o Chile e a Costa Rica. De cada 10 brasileiros, 7 já tentaram fazer dieta por conta própria e não conseguiram, segundo a Associação Brasileira de Nutrologia. O número mostra que, além de força de vontade, é preciso o acompanhamento de um profissional para perder peso. A cultura do corpo padrão magro e de dietas restritivas para chegar até ele sempre foram fortes na sociedade. Por esse motivo, existem milhares de livros e sites que prometem o melhor regime e vendem táticas infalíveis para emagrecer.
E por conta da pressão estética, muita gente quer resultados para ontem. Assim, ao invés de construir uma relação saudável com a comida, ela passa a ser encarada como inimiga. Isso ajuda a explicar por que muitos planos alimentares são abandonados pelo meio do caminho. Além disso, de acordo com a Associação Brasileira de Nutrologia, a cada 10 brasileiros, pelo menos 7 já tentaram perder peso por conta própria, sem a ajuda de um profissional de saúde. Justamente quem poderia ajudar a identificar uma real necessidade de perda de peso. Adotar padrões alimentares rígidos de um dia para o outro aumenta os riscos de um ciclo tóxico com a comida. Sem falar que limitar demais a dieta, cortando tudo aquilo que dá prazer, costuma ser insustentável a longo prazo. Porém, esse tipo de padrão alimentar costuma fazer sucesso, porque em curto prazo realmente mexe com o ponteiro da balança. O problema é que o nosso corpo é bem mais esperto do que a gente pensa. E quando sofremos uma perda de peso muito drástica, ele vai fazer de tudo para tentar recuperar seu estado anterior, já que entende que o emagrecimento rápido é como uma agressão. Aí começa o ciclo de emagrece e engorda. Estudos indicam que o famoso efeito sanfona pode ser muito mais prejudicial do que se manter em um determinado peso. De acordo com nutricionistas, faz mais sentido investir em pequenas mudanças no dia a dia do que fazer algo radical, pois a prática se torna muito mais saudável para o metabolismo. Além disso, só o emagrecimento não deve ser a grande inspiração. E as pessoas devem olhar para outros pontos, como, por exemplo, ter mais saúde, bem-estar e qualidade de vida, ou prevenir doenças. Sendo assim, o principal ponto para emagrecer é a reeducação alimentar, mas não significa que é um processo tranquilo. Mudar um comportamento, independente de qual seja, gera um sofrimento. E, por isso, não é fácil. E o processo de mudança de comportamento exige tempo. E pensar em mudança à mesa não significa excluir da rotina aqueles alimentos que dão prazer e energia, mas sim aprender o melhor momento de recorrer a eles e fazer isso de forma consciente. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, incorporou 2 novos medicamentos para o tratamento de câncer. Esses 2 remédios agora têm cobertura obrigatória pelos planos de saúde. Quem traz os detalhes é o nosso repórter Leonardo Félix. Um dos medicamentos é utilizado para tratar melanoma, tipo mais grave de câncer de pele. O outro é voltado a pacientes adultas com câncer no endométrio em estágio avançado. Segundo a ANS, os tratamentos devem estar disponíveis para os beneficiários dos planos de saúde a partir de 1º de novembro. A inclusão dos remédios foi aprovada em reunião extraordinária da diretoria colegiada no dia 2 de outubro. As propostas de incorporação dessas tecnologias ao rol foram submetidas diretamente à ANS e passaram por consulta pública, além de análise técnica que utiliza a metodologia de avaliação de tecnologias em saúde, assim como na Inglaterra, Canadá, Austrália e Alemanha. O rol de procedimentos e eventos em saúde é a relação de coberturas obrigatórias que devem ser oferecidas pelas operadoras de planos de saúde a todos os seus beneficiários. Fazem parte dessa lista procedimentos, terapias, exames e cirurgias que atendem às enfermidades que integram a classificação internacional de doenças da Organização Mundial da Saúde. Um estudo mostrou que o spray nasal é capaz de reduzir significativamente os sintomas da depressão após 8 semanas. Quase 30% dos participantes tiveram bons resultados. Uma pesquisa internacional, publicada no The New England Journal of Medicine, renovou as esperanças de pacientes que sofrem de depressão resistente a tratamento. O estudo revelou que uma terapia combinada, que envolve o spray nasal de acetamina, apresentou resultados positivos superiores em comparação com os tratamentos convencionais. A depressão é uma condição mental debilitante e muitos pacientes não respondem aos tratamentos com os antidepressivos disponíveis no mercado.
No estudo, os resultados foram notáveis, com 27% dos pacientes do grupo do spray nasal de acetamina alcançando o desaparecimento dos sintomas na 8ª semana, em comparação com apenas 17,6% no grupo do medicamento quetiapina, de liberação prolongada. O uso da acetamina foi aprovado pela Anvisa no fim de 2020 para transtorno depressivo maior em adultos que não tenham respondido adequadamente a pelo menos 2 antidepressivos diferentes com dose e duração adequadas para tratar o atual episódio depressivo de moderado a grave. O problema é que o custo do medicamento é muito alto e fica inacessível a uma grande parcela da população. A descoberta mais notável foi que o spray nasal de acetamina foi superior tanto no primeiro resultado quanto na manutenção da ausência de recaídas em pacientes quando o tratamento foi combinado com um antidepressivo contínuo. Olha, e agora um alerta. As tentativas de crimes por Pix ganharam uma nova versão, a distância. Agora, os criminosos têm focado em desviar dinheiro das vítimas de forma remota. Acompanhe. Para facilitar a ação, até cooptam funcionários terceirizados de empresas de telefonia. Além de conseguirem hackear senha, os criminosos conseguiam bloquear o sistema de telefonia da vítima. Para isso, se aproveitavam de descuidos dos alvos para terem os celulares invadidos. De acordo com a polícia, a vítima sempre, de alguma forma, possibilita esse ataque. Primeiro, os alvos eram escolhidos a partir de dados vazados de score de crédito para filtrar a rentabilidade dessas vítimas. Depois, o grupo enviava programas espiões para tentar invadir o celular dessas pessoas, seja por meio de links ou de outros arquivos maliciosos. Quando as vítimas caíam em uma dessas armadilhas, os criminosos passavam a ter acesso a dados bancários e os desvios eram realizados a partir de outro telefone celular, o que levanta menos suspeitas. Para isso, entravam em ação funcionários terceirizados das operadoras, que foram cooptados para configurar um novo chip com base nos dados obtidos no aparelho invadido. Daí, a vítima ficava sem sinal de telefone no próprio celular, mas dificilmente desconfiava ser alvo de um golpe. Se ligasse para a operadora, receberia a informação de que o chip estava ativo, sem saber que foi transferido para um outro aparelho. Os golpistas então entravam no aplicativo de banco no outro celular e faziam transferências por Pix para contas terceiras. Se o banco enviasse mensagem alertando sobre os desvios, era o próprio golpista que recebia. Entre os suspeitos de integrar o esquema estão um hacker que teria desenvolvido um programa para disparar armadilhas virtuais para os alvos e ao menos 2 funcionários terceirizados de empresas de telefonia, que teriam sido cooptados para copiar os chips das vítimas. Outras 3 pessoas seriam responsáveis por organizar e executar os golpes. A Polícia Civil de São Paulo, com apoio das forças de segurança de outros estados, já prendeu 5 suspeitos. Uma 6ª pessoa investigada está foragida. Conforme o Departamento Estadual de Investigações Criminais da Polícia Civil de São Paulo, além de Santo André e Ribeirão Pires, localizados na região metropolitana da capital paulista, a ação também mirou endereços em Caldas Novas, em Goiás, Palmas, no Tocantins e Brasília. Foram cumpridos 6 mandados de prisão e outros 11 de busca e apreensão. O prejuízo exato não foi informado, mas as investigações apontaram que a quadrilha atuava em diferentes locais e com montantes menores por repetidas vezes, e também com quantias maiores, na casa dos milhares de reais. Os alvos eram de diferentes localidades e as investigações continuam. E veja a seguir, nós vamos mostrar como funciona um bunker. E você vai ver também, Metrô de São Paulo usa as vozes dos filhos dos funcionários nos trens para homenagear o Dia das Crianças. Nós voltamos já.
Olá, nós estamos de volta com o segundo bloco do Jornal das 18h30 e mais notícias do Brasil e do mundo para você. Olha só, o Ministério de Defesa israelense estima que existam cerca de 1,5 milhão de abrigos antibombas no país. Israel, inclusive, tem leis que exigem a construção dos famosos bunkers. Vamos entender melhor agora como eles funcionam. Surgiram durante a Primeira Guerra Mundial e até hoje persistem, sobretudo quando em guerras ou desastres naturais para proteção básica contra bombas. Em um bunker, as pessoas passarão um bom tempo isoladas do mundo exterior. É preciso paciência e cooperação. Uma mesma área serve como dormitório, alimentação e lazer. São no mínimo 20 metros quadrados para até 6 pessoas. Para manter todos a salvo daquilo que acontece na superfície, um bunker deve ficar no mínimo a 2 metros de profundidade. Também por questão de segurança, todas as paredes são grossas, de concreto armado, reforçado com uma malha de vergalhões de aço. Se neste momento você já está se perguntando como sobreviver para respirar, saiba que a ventilação acontece por um sistema de ar-condicionado ou via um respiradouro simples, parecido com um snorkel de mergulhador. O ar é distribuído através de dutos de concreto, enquanto saídas de ar junto ao teto mandam o ar para fora. É essencial que haja luz. Por isso, o bunker deve ter autonomia energética. E esta é garantida por meio de geradores ou baterias modulares de 1.500 watts. E o que fazer com o lixo? Bom, o lixo é guardado em sacos de polietileno e despejados em um container com vedação para reter odores. Para o saneamento, é utilizada uma fossa séptica, ligada aos ralos das pias, banheiro e vaso sanitário. Mas abrigados a no mínimo 20 metros da superfície, será possível se comunicar? A 2 metros de profundidade, o celular já não funciona. A comunicação será possível por meios que usem fiação, como a linha telefônica comum. Há bunkers com antenas retráteis de rádio e de satélite. Eles existem há mais de 100 anos e tentam provar que sobreviver é uma questão do quão preparado você está. Olha só, uma pesquisa realizada pela Faculdade de Medicina da USP mostrou que as pessoas que estudam mais tempo têm menor risco de sofrer de demência em comparação às analfabetas. Que os estudos são importantes, isso todo mundo sabe. Mas essa nova pesquisa realizada na Universidade de São Paulo trouxe uma ideia interessante sobre a relação dos estudos com o cérebro. Essa é a primeira vez que um trabalho investiga essa associação em uma amostra tão grande nos 2 maiores países da América Latina, ou seja, no Brasil e no México. O estudo contou com mais de 20 mil participantes acima de 50 anos. A pesquisa da USP comparou as diferenças entre os 2 países e foi observado que, com a mesma quantidade de anos de ensino formal dos brasileiros, os mexicanos tinham uma menor probabilidade de apresentar déficit cognitivo. No México, as mulheres apresentaram uma chance maior de déficit cognitivo em comparação com os homens que possuíam o mesmo nível educacional. No Brasil, essa disparidade de gênero não foi observada. Segundo os pesquisadores, houve ajustes para outras variáveis associadas à demência, como hipertensão e depressão, para evitar viés nos resultados.
Entre as limitações metodológicas do trabalho estão o fato de a classificação de comprometimento cognitivo ter dependido de variáveis autorrelatadas e de se tratar de estudo transversal. Portanto, não é possível determinar a casualidade. Para os pesquisadores, é importante que os resultados sirvam para pautar políticas públicas voltadas para o aumento do acesso à educação em todas as fases da vida. Ou seja, até quando a pessoa começa a estudar mais velha, isso já vai ajudar a criar uma reserva cognitiva. Então, o que podemos levar em consideração sobre a pesquisa é que estudar é muito bom e o principal é que não importa a idade. E o braço social da Igreja Internacional da Graça de Deus realizou uma ação na região metropolitana de São Paulo, levando alegria para dezenas de crianças. Dia das Crianças repleto de solidariedade. O público infantil da Grande São Paulo recebeu carinho e cuidado nessa semana tão especial para os pequenos. Alunos do curso de capelania da Agrade e voluntários da Fundação Internacional de Comunicação animaram a manhã de mais de 100 crianças no Jardim Zaira, em Mauá. Durante a ação social, teve brincadeiras, música, oração e também distribuição de brinquedos. A diretora da instituição, Viviane Bandeira, falou do trabalho da entidade e agradeceu a FIC e a Agrade pelo evento. Muitas crianças não têm esse momento de ter essa brincadeira, receber um presentinho. Então esse momento para nós e para eles está sendo de grande alegria, porque vai ficar marcado na vida deles. E eu agradeço realmente esse evento pela Igreja da Graça, que só tenho a dizer muito obrigada. A nossa instituição já tem mais de 50 anos, temos 100 crianças e o ano que vem nós queremos ampliar mais as vagas, serão 112 crianças. O que nós trabalhamos aqui na creche? O cuidar, o pedagógico e o amor, porque o nosso carisma é o amor misericordioso, abrange todas as crianças de toda a região aqui de Mauá. A iniciativa faz parte do braço social da Igreja Internacional da Graça de Deus. Nós já fizemos várias ações aqui nessa instituição. A gente faz café da tarde, fizemos a Páscoa Solidária, a gente ajuda com produto de higiene, com produtos alimentícios. No que elas precisam e têm necessidade, a FIC vem aqui suprir a necessidade dessa instituição. Trouxemos presente para todo mundo e eles receberam a gente com muito amor, porque aqui é um lugar que acolhe as crianças das famílias carentes do bairro. As famílias daqui, eles são carentes. Tem criança que realmente, eles não vão ganhar nada no Dia das Crianças. A ação foi realizada por meio da parceria entre a Agrade e a FIC. A Academia Teológica da Graça de Deus, ela trouxe para São Paulo um curso de capelania que é piloto. Os alunos de capelania da Agrade, eles se tornaram voluntários com a FIC para execução dessa atividade complementar, que na verdade é uma ação social. A gente vai proporcionar um dia de alegria para as crianças daqui da creche. Porque na verdade no curso a gente aprende toda a parte teórica e quando a gente sai para a ação social, essa já é a terceira ação que a gente faz. Serve como um estágio, colocando a mão na massa. Então a experiência ela vai enriquecer muito toda a parte teórica que os alunos aprenderam em sala de aula. A turminha da Graça trouxe ainda mais alegria para a festa dos pequeninos. Midinho e sua turma também acompanharam um momento tão aguardado pelas crianças, o de receber os brinquedos. Mateus 19:14 diz, deixai vir a mim os pequeninos. Então a gente tem que trazer as crianças até Jesus, com louvor, com adoração, com a palavra de Deus, onde a gente leva no coração dela aquilo que é a palavra de Deus, o amor de Deus, abençoando, junto com crianças que vencem, junto com a turminha da graça, que foi uma alegria estarmos aqui, mulheres que vencem, homens que vencem, a ação social que foi feita aqui hoje, e o Senhor trouxe muitas bênçãos neste lugar. E a semente ficou guardada em cada coração, em o nome de Jesus. Olha só, quem embarca no metrô de São Paulo está ouvindo vozes diferentes nas caixas de som. Isso porque são os filhos dos funcionários que estão dando os recados aos passageiros, como por exemplo,
qual será a próxima estação. E essa é uma homenagem que é feita há 2 anos pelo Dia das Crianças. Vamos conferir. Se você anda de metrô em São Paulo com frequência, já deve ter ouvido diversos tipos de avisos sonoros, como esse. Passageiro, cuidado ao embarcar e desembarcar para você não sofrer acidentes no vão entre o trem e a plataforma. Mas você já pensou se eles fossem assim? Ao desembarcar, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma. Vamos evitar acidentes. E é dessa forma que o metrô de São Paulo irá informar seus passageiros até o final de outubro. Como comemoração do Dia das Crianças, a organização do transporte público mais usado por quem mora ou passa por São Paulo decidiu utilizar as vozes das crianças. Os avisos foram gravados por 9 crianças com idade entre 4 e 11 anos, sendo todas filhas de funcionários do metrô, com mensagens educativas e de gentileza, além do anúncio das principais estações do sistema. As mensagens poderão ser ouvidas em 68 trens que atendem as linhas 1 azul, 2 verde e 3 vermelha. Eles foram escolhidos por terem tecnologia mais atual, facilitando a substituição dos avisos sonoros para os áudios tradicionais no próximo mês. Agora, as vozes que já pediam a atenção dos passageiros de diversas formas têm outra entonação, como no caso da fala da Manuela. A limpeza do metrô também depende de você. O metrô limpo é melhor para todos. Andar de metrô neste mês de outubro com certeza ficará do jeito que as crianças gostam, agradável e divertido. Bom, é isso aí. O Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!